O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim, também vós devereis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo do tempo da Páscoa. Aqueles acontecimentos da Semana Santa se desdobram num grande mistério na liturgia, em 50 dias até Pentecostes, para compreendermos e vivermos bem a fé no ressuscitado. Hoje Jesus nos dá o mandamento do amor, num texto do evangelista João, que ainda foi relatando os acontecimentos antes da ressurreição, mas que já tinha o propósito de revelar a força do ressuscitado. A glória de Jesus se dá pela obediência ao Pai e pela sua entrega total, o sacrifício na cruz para a nossa salvação. Jesus cumpriu muito bem, da melhor maneira possível, a sua missão. Em obediência ao Pai, no sacrifício da cruz, nos deu a salvação. Para a gente viver essa salvação, então ele propõe um caminho, o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho que nos leva até Deus. E esse caminho tem esta marca inconfundível, a marca do amor. Aquele e aquela que foi batizado no Espírito Santo, com a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, será discípulo de Jesus, se aprender o mesmo amor que Deus tem a Deus, o mesmo amor que Deus teve em Jesus Cristo por cada um de nós. Amor que Jesus expressou lavando os pés, amor que Jesus expressou perdoando os pecados, amor que Jesus expressou dando de beber, dando de comer, cuidando do doente, amor que Jesus expressou quando deu sua vida por nós. Então, em cada batizado, este amor deve ser uma semente que deve crescer, florescer e produzir frutos. Lá em casa, na vida familiar, quando nós assumimos um trabalho na obra da evangelização, quando nós praticamos o bem. Nós estamos no tempo da Páscoa, na primeira leitura, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Nesses 50 dias, este livro mostra como os discípulos tomaram parte desse Espírito, o Espírito Santo, e colocaram em prática o mandamento do amor, continuando a anunciar a palavra, continuando a curar os doentes, continuando a dar de comer
a mostrar o caminho da verdade e da justiça. Na segunda leitura, João fala dos elementos da ressurreição na perspectiva do céu, porque o ressuscitado revela que com a força do amor nós transformamos a nossa vida na terra enquanto nos preparamos para a vida na eternidade. E aqui existe um elemento que hoje nós não gostamos de refletir ou de reconhecer, que é o sofrimento. Nas redes sociais, em algumas ideologias, em algumas teorias, o sofrimento é rejeitado, o sofrimento parece que deve ser abolido da nossa vida, mas não é isso que nós conhecemos quando celebramos o mistério pascal. O sofrimento humano faz parte da nossa vida. Celebramos com Cristo a sua vida e todo o ensinamento do Evangelho. E depois, o Cristo, na sua paixão, experimenta as nossas dores. Ele que havia chorado pelo amigo, ele que teve fome, que comeu, bebeu, agora é dilacerado na cruz. Na cruz, Jesus experimenta o pior sofrimento. É o sofrimento do corpo, machucado, ferido, chagado, e é o sofrimento moral, humilhado, injustiçado e desprezado. Qual é a pessoa que tenha passado por um sofrimento igual ao de Jesus? Talvez, sim, a pessoa tenha experimentado um sofrimento tão terrível, mas ela não pode se esquecer que antes Cristo sofreu por ela, com ela. O sofrimento causado pelo pecado é desperdício, é sacrifício, é injustiça. E o sofrimento com Cristo, nós ouvimos na segunda leitura, é caminho para o céu, é caminho de salvação. Para nós termos a certeza que Deus conhece o nosso sofrimento, Jesus sofreu por nós. Quem é que não passou uma grande dor, uma grande dificuldade e não pensou que estava sozinho ou que Deus tinha se esquecido daquela pessoa? Mas ao contrário, se a gente permanecer firme na fé, depois desse sofrimento, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos fortalecemos, porque nós vimos a igreja de Jesus que nasceu de portas fechadas e com medo dos judeus, mas agora ela se abre. Os primeiros discípulos ficam em Jerusalém, mas a segunda geração, aqueles que se converteram pela notícia da ressurreição, aqui representados por Paulo e Barnabé, vão fazer o evangelho se multiplicar. Os que receberam o Espírito Santo pelo testemunho dos discípulos também se tornam anunciadores da boa notícia e saem de Jerusalém para os outros povos e nações. Paulo e Barnabé querem pregar aos judeus, mas eles fecham os olhos e os ouvidos. Então, Paulo e Barnabé oferecem a boa notícia do Evangelho aos pagãos, aos pecadores, aos miseráveis, aos que estão sofrendo. E estes se abrem para a boa notícia da salvação. Recebem a boa notícia como certeza de transformarem as suas vidas. Por isso, para aquele que já tem fé, tem que ficar firme. Eu vos exorto a permanecerem firmes na fé. Para aqueles que ainda não estão na fé, é preciso deixar-se tocar por Deus. E para todos a certeza, é preciso que passemos por sofrimentos para entrar no reino de Deus. Se é inevitável o sofrimento, e se ele faz parte da nossa vida, então seja como o de Cristo. Sofrimento por amor, por entrega, para o cumprimento da palavra de Deus, para a nossa santificação e para vermos o reino de Deus acontecer no nosso meio.
Um reino que João, no livro do Apocalipse, está narrando na perspectiva do céu. Uma nova terra, um novo céu acontece quando vivemos a força da ressurreição. E aí nós encontramos o momento em que o sofrimento cessa, quando estamos na morada de Deus, quando Deus mora no nosso meio, quando nós somos o povo de Deus, quando o Senhor é o nosso Deus. O próprio Deus enxugará todas as lágrimas. A morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem choro e nem dor, porque passou o que havia acontecido antes. Tem gente que vive uma coisa ruim na vida e sofre por isso a vida inteira. Tem gente que passa um sofrimento e ele desaparece e a pessoa continua a sofrer. Não, nós temos que acreditar naquilo que nos dá a certeza da novidade. A fé, eis que faço nova todas as coisas. Quando a gente é menorzinho, cai, machuca, é muito bom o pai ou a mãe ou alguém nos pegar no colo, nos consolar, até que a dor passe e a gente pare de chorar. Imagine que a vontade de Deus é nos tomar no seu colo. A vontade de Deus é nos consolar. A vontade de Deus é tirar a dor da nossa vida. Foi isso que aconteceu com Jesus, quando tudo parecia ter acabado. Ele entrega o seu espírito na cruz e o Pai o toma nos braços. Primeiro passa pelos braços de sua mãe, o seu corpo desfalecido, e depois o corpo ressuscitado é tomado pelo próprio Deus. Deixemos Deus cuidar de nós. Façamos do nosso sofrimento expressão de força, de coragem, de fé. E façamos com que o amor possa ser o melhor remédio, possa ser o melhor alimento para o sustento da nossa vida. Jesus está com cada um de nós. Deus nos abraça e o Espírito nos dá força suficiente para conseguirmos passar pelo sofrimento, para conseguirmos fazer nova a nossa vida, para conseguirmos viver o reino de Deus na terra e um dia estarmos desse reino na eternidade. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.